Olá pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje irei fazer uma receita muito simples, fácil e rápida e posso garantir para vocês que muito saborosa. Irei ensinar vocês hoje a fazerem um bolo de milho natural. Vou mostrar para vocês quais serão os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer essa receita. E como eu disse no princípio, ela é muito simples, por quê? Bom, porque eu irei utilizar o nosso liquidificador para fazer todo o processo. Então é muito simples. A maior dificuldade, por assim dizer, é que a gente vai ter que realmente retirar aqui da nossa espiga de milho, né? A gente vai ter que tirar aqui as sementinhas, por assim dizer, do milho. Então, fora isso, essa talvez seja a maior dificuldade. Tirando isso aí, gente, o restante do processo é muito simples. Então vamos aos ingredientes que a gente vai utilizar. Então vou mostrar para vocês, falar aqui. Deixo também na descrição do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só ir na setinha, descrição, aí a receita vai estar aí também para vocês, os ingredientes que eu vou utilizar. Mas vamos lá. A gente vai estar utilizando fermento, tá? Aqui eu estou utilizando 2 colheres de chá, de sopa, perdão, bem cheias, tá? De fermento em pó químico. 60 gramas de amido de milho, ou mais conhecido aí por maisena, tá? Mas eu geralmente compro aqui, gente, uma outra marca. Por quê? Porque a maisena, a marca maisena, ela é bem mais cara. Então, a gente pode estar utilizando marcas aí muito mais baratas e que tem o mesmo efeito. Afinal, todos são o mesmo amido de milho, tá bom? Então, 60 gramas de amido de milho, 350 ml de leite integral, né? Vou estar utilizando 600 gramas de leite condensado, só que aqui no caso então, ou seja, vou estar utilizando uma caixinha completa e metade da outra, beleza? Para ficar correto aí a medida, então, repassando, olha, vou utilizar uma caixinha completa e metade da outra caixinha, tá? Então vou colocar no liquidificador a metade. Vou estar utilizando também o coco, tá? Pode ser o fino, pode ser o mais grosso. Aqui no caso eu estou utilizando esse mais grossinho, mas é porque eu estou sem o fino aqui mesmo. Mas pode estar utilizando o coco fino, afinal eles vão para o liquidificador, então não faz muita diferença você estar utilizando o coco fino ou o coco em flocos. 70 gramas, tá? De coco. Ovos. Bom, no caso dos ovos vai uma grande quantidade, tá? Nós vamos estar utilizando aqui 8 ovos, beleza? Para essa nossa receita. As formas que eu irei utilizar, gente, são essas formas aqui, que eu acho que já até fiz vídeo mostrando, falando sobre elas, são formas de bolo inglês, tá? Essas forminhas são facilmente encontradas em casas aí de embalagem, desculpa, em casas de embalagem, e o preço é bem acessível, tá bom? Então, particularmente, para fazer esse bolo, eu prefiro essa forma, por quê? Porque esse bolo de milho, se você fizer ele, por exemplo, na forma redonda ou no tabuleiro, ele tende a agarrar muito. Então, acaba que na hora que você vai retirar ele do tabuleiro, tem uma certa dificuldade, tá bom? Então, eu prefiro fazer ele nessas forminhas de bolo inglês, justamente pela praticidade. Mas se vocês não tiverem em casa e não quiserem comprar, eu quero fazer no meu tabuleiro. Beleza, pode fazer. Não esqueça de untar bem untadinho com margarina e farinha de trigo, para que na hora que vocês forem cortar o bolo e retirá-lo, não tenham muita dificuldade para estar tirando o bolo, né, o pedaço do bolo lá, tá bom? Porque de fato eu particularmente acho muito mais prático trabalhar com essas forminhas aqui. Por quê? Você já coloca, não precisa untar, é só despejar o líquido aí dentro, levar para o forno e depois na hora de servir, você pode vir do lado dela assim, ó, abrir ela, desenformar o bolo e ele sai todo inteiro sem agarrar. Então, eu particularmente prefiro, tá bom? Aí é questão de preferência mesmo. E vou estar utilizando 4 espigas de milho, tá bom? Vocês podem estar observando aí. Nada de tamanhos exagerados, tamanhos normais, tá? Então, vou estar utilizando 4 espigas de milho em natura, tá bom? Então, agora eu vou só mostrar para vocês qual que é o procedimento que eu irei fazer aqui, olha. A faca já está até aqui do lado, justamente por isso mesmo. Qual que é o procedimento que eu irei fazer?
para estar retirando aqui dessas espigas, né? Separando aqui as espigas do milho aqui, beleza? Então vou dar só um cortezinho do vídeo e já volto só para mostrar essa parte, que é bem simples, mas é só para não ficar dúvida. Como eu disse que ia mostrar para vocês, tá, gente? O procedimento é bem simples, ó. Pego a faca aqui, ó, e vou tirando aqui, ó. Separando o milho da espiga aqui, ó. Ó, bem simples. É bom usar uma faca de serra, porque fica o processo mais fácil, tá bom? Então é isso aqui, ó. Eu não vou mostrar o procedimento todo, para não tomar o tempo, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas deu para entender, né? Pegou aqui, pegou a espiga, ó. Bem simples, ó. E vem com a faca, ó. Separando aí o milho, ó, da espiga. Beleza? Essa parte aqui é bem simples. Eu só não vou fazer o procedimento com as 4 espigas, porque senão o vídeo vai ficar longo e desnecessário mostrar esse procedimento todo aqui. Mas é simplesmente isso. Colocou, vem com a faca de serra, de preferência, e vem tirando, separando o milho da espiga. Beleza? Então eu vou dar mais um cortezinho e já volto com ele já todo separado aqui, tá bom? Bom, pessoal, depois de ter separado aí o nosso milho da espiga, tá bom? Veja que o rendimento é até considerável, né? Por se tratar apenas de 4 espigas de milho. Os pelinhos, tá, gente? Os cabelos, vocês, por mais que a gente tire, ainda fica um ou outro. Aí vocês, depois que separaram o milho da espiga aqui, se perceberem que ainda ficaram muitos, e aí vocês vêm retirando o excesso. Claro que não vai dar para tirar 100%, mas o máximo aí que vocês puderem tirar, tá bom? Claro que como a gente vai colocar no liquidificador, acaba dando um charme também, né, no nosso bolo. Mas, porque eles vão ser dissolvidos ali. Mas, para quem se incomoda aí com o cabelo aí do milho, né, aí vocês vêm retirando, tá vendo? Porque acaba ficando um ou outro mesmo, não tem jeito. Por mais que a gente retire, acaba ficando um ou outro aí passando despercebido. Mas agora qual que é o procedimento, tá? Que a gente vai fazer. Como eu tinha dito, é bem simples. Eu vou pegar todos esses ingredientes agora, nosso milho, nosso coco, o leite condensado, os ovos, o amido de milho, o fermento, no caso, eu sempre dou uma ressalva porque eu gosto de batê-lo por último, tá? É um processo final. Então ele eu vou até deixar à parte aqui. Mas todos esses outros ingredientes, o amido, leite condensado, coco, o leite, os ovos e o nosso milho, todos eles eu irei colocar no nosso liquidificador, beleza? Então vou colocar todos esses ingredientes no liquidificador, fazendo a ressalva do nosso fermento, que eu irei deixar por último, porque eu não gosto de deixá-lo bater muito nesse processo mecânico do liquidificador, não. Eu prefiro deixar bater todos os meus ingredientes até o ponto que eu desejo, coloco o nosso fermento por último e acrescento um pouquinho de leite e deixo ele bater ali por mais uns 10, 15 segundos, só para dissolver mesmo o meu fermento e finalizo. Eu não gosto de deixar o fermento bater muito junto com todo o processo mecânico, eu já até expliquei porquê, mas só refrisando de novo, porque corre 2 riscos: do meu bolo crescer excessivamente e do meu bolo simplesmente não crescer. Então por isso que eu gosto de deixar o fermento por último, beleza? Principalmente quando eu estou trabalhando em processo mecânico, que é o caso aqui do nosso liquidificador. Então agora, gente, eu vou só dar um cortezinho no vídeo, porque simplesmente eu irei colocar esses ingredientes já mencionados no nosso liquidificador. Então nada demais, bem simples, tá? Geralmente eu gosto de começar a colocar a parte mais líquida, então eu vou colocar os ovos. Aí pode colocar todo, tá? Os ovos, sem exceção aí, todos os 8 ovos. Vou estar colocando a minha caixinha de leite condensado. Como eu expliquei, é uma caixinha inteira, tá? Vai toda ela e a outra vai só a metade, porque são 600 gramas. As duas dá aproximadamente quase 800 gramas, tá? Porque são 395 gramas cada uma, então elas vão dar quase 800 gramas. Então, como eu preciso de 600, uma caixinha vai completa e a outra pela metade, aí eu já posso parar, beleza? Então aqui não tem segredo. Vou só simplesmente pegar o meu leite condensado também e vou colocar no liquidificador, tá bom? Então essa parte aqui de colocar os ingredientes no liquidificador
aí também eu acho que não há necessidade de eu mostrar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficando muito longo, muito extenso. Então eu vou colocar todos eles no liquidificador e já volto mostrando para vocês o batimento, beleza? Agora que todos os ingredientes estão no liquidificador, com exceção do meu fermento, eu irei agora, gente, simplesmente bater por cerca de 3, 4 minutos, dependendo aí da potência do seu liquidificador. Deixa bater bem batidinho, tá? E depois que ele já tiver com esse processo bem batido, aí sim eu vou colocar o fermento com o restante do leite. Eu até deixei um pouquinho de leite aqui na vasilha, justamente para só ajudar a dissolver o meu fermento, beleza? Então agora o processo é bem simples, né? Não tem dificuldade. Vou colocar para bater e já volto com ele batidinho aí, já misturando o fermento, tá bom? Então vamos lá. Gente, essa é a nossa textura depois de batido, tá bom? Olha, fica uma massa extremamente líquida. Agora o que eu irei fazer? Vou colocar o meu fermento, tá? Já bati, tempo suficiente. Vou colocar o fermento e acrescentar um pouquinho do leite que eu tinha dito, só para ajudar aí, para dissolver. E agora eu vou deixar bater cerca de 10, 15 segundinhos, só para misturar mesmo, tá bom? Beleza. Aí, ó, podem ver que ficou totalmente misturado. O rendimento, tá, gente? Apesar que o meu copo não é tão grande, é um copo tamanho padrão, mas o rendimento com 4 espigas de milho é bem interessante, né? Rende bastante. Aí o que eu vou fazer agora, o procedimento? Vou apenas colocar aqui, perdão, despejar na forma. Deixa eu só dar meu liquidificador, o copo que eu acabei de utilizar. Eu já até deixei aqui a grade que vai ao forno para facilitar a colocação lá no forno. Porque essas forminhas, vocês vão perceber que elas são muito mole, até na hora de você retirar ela da embalagem, da caixa, você tem que ter cuidado senão você amassa elas. Elas são bem frágeis mesmo. Aí o que eu irei fazer? Eu já deixei, como eu disse, a grade aqui. Já vou até colocar elas aqui, ó. Posicionar elas aqui na grade que vai ao forno. Porque, como o forno ele é pequeno, ele vai suportar nessa primeira remessa apenas 4 forminhas dessa, tá bom? Então, falando um pouquinho do forno. Tempo médio vai variar de 40 a 50 minutos, dependendo aí do forno, tá, gente? No meu caso, eu utilizo um forno elétrico, a temperatura 180 graus, variando nesse tempo. Se eu tivesse, por exemplo, trabalhando com um forno a gás, o forno tradicional de cozinha, bom, aí vai variar, porque isso depende muito da qualidade, tá bom, do forno. Tem fornos que seguram melhor o calor, outros não, então isso depende muito, tá bom? Então vocês têm que observar o seguinte, para ter certeza, quando vocês estão trabalhando com bolo, para ter certeza, façam o teste do palitinho ou do garfo, né? Coloquem ele no meio, precisamente mais no meio mesmo, que é onde demora um pouquinho mais para assar, porque geralmente as laterais assam primeiro. Coloca um palitinho, tirou, se ele saiu limpinho, o bolo já está assado, já pode tirar sem problema nenhum. Se você colocou, percebeu também que ele ainda está mole, porque apesar da massa ser bem líquida, o nosso bolo ele vai ficar firme. Então se você percebeu que ele ainda está mole, nem precisa colocar o palitinho. Pode deixar ele continuar lá no forno, tá bom? Então são dicas aí que eu estou passando para vocês observarem, porque não tem como eu dar uma precisão de tempo baseada em cada forno. Infelizmente não tem jeito. Tem pessoas, por exemplo, que podem estar vão fazer esse bolo num forno a lenha, então o tempo é mais reduzido. Tem pessoas que às vezes têm um forno semi-industrial em casa, aí o tempo também é diferente. Então são variações de cada forno para forno, mas essa é a dica que eu dou. Se vocês perceberam também que ele já começou a corar por cima, ficar coradinho, né, meio amarelinho assim, de corado, já é um indicativo de que ele já possa e já está assado. Mas
como eu digo sempre, antes de retirar totalmente, faça o teste do palitinho, porque às vezes tem forno que engana. Ele dá aquela corada por cima, mas quando você vai ver, o bolo ainda está cru no meio. Então toma muito cuidado, beleza? Outra observação é, nos primeiros 20 minutos iniciais, apesar de tudo, eu sempre falo, é uma regra padrão aí para independente do bolo que você estiver fazendo, não abra o forno por curiosidade nem nada. Deixa ele no processo natural, porque é o tempo que o fermento está começando a fazer o seu trabalho ali, beleza? Então se você abrir, aquele calor vai sair, vai dar um choque térmico e com a temperatura do ambiente, e isso vai atrapalhar o crescimento do meu bolo, tá bom? O desenvolvimento do meu bolo lá no forno, beleza? Então nos 20 primeiros minutos, aconselho a não abrir o forno, independente do forno, beleza? Então tá, agora chega de conversa, eu acho que já falei demais. Vou despejar aqui nas formas, tá bom, gente? Processo bem simples, não tem segredo, tá? Vou despejá-los aqui, ó. Opa, acabei enchendo um pouquinho a mais aqui do que o necessário. Mas aí eu vou fazer o procedimento em todos eles aqui. No restante, vou levar para assar. E depois deles já assados, bonitinhos, aí eu mostro o resultado final para vocês. Beleza? Então fique aí, que daqui a pouco eu já volto com eles já assado. Bom pessoal, como eu disse, eu iria trazer para vocês o resultado final do nosso bolo. Eu acabei de tirar ele do forno, gente, então ele tá bem quente ainda. Ó, mas é só para mostrar para vocês mesmo a qualidade, tá? Desse bolo de milho aí natural, excepcional. O rendimento, como vocês viram, não foram 4 formas, né, de bolo inglês. Tá vendo? Então eu fiz o corte, por isso que eu prefiro trabalhar com essa forminha. Eu acho, como eu disse, a praticidade é muito grande, né? Então aí, mais uma vez, só para vocês verem, apesar que tá bem quente, tá vendo? Só para vocês verem o ponto que a massa fica, tá? Ó, e bem cremosa. Ó, a mão ficou até vermelha. Tá bem quente mesmo, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado do resultado. Como eu disse, se vocês quiserem fazer no tabuleiro, gente, sem problema nenhum, tá bom? Só que eu, particularmente, eu acho muito mais prático fazer esse bolo aqui, porque ele tende, olha, a agarrar muito. Mesmo na forminha aqui, vocês podem perceber que ele agarra bastante, ó. Porque, olha, ele é bem úmido mesmo, tá vendo? Não sei se está dando para perceber, mas ele é bem úmido, ó. Então, assim, é um bolo extremamente saboroso. Vocês podem ter certeza que é muito gostoso, tá bom? Podem fazer sem problema nenhum, sem medo nenhum, porque é um bolo realmente fabuloso, tá? Então, a cor dele aí no forno é mais ou menos isso aí, tá, gente? Claro que dá essas queimadinhas aqui, é aquele que acaba escorrendo um pouquinho, e esses que escorrem um pouquinho acabam ficando mais escurinhos. Mas a cor dele é esse aqui, ó, tá? Essa cor é o ponto dele aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem, né, de se inscrever, de compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares e quem puder também deixar o like, o joinha aí, vai me ajudar bastante, tá bom? Na divulgação, no crescimento aí do canal, beleza? Agradeço muito a todos vocês que assistiram até aqui, obrigado pela paciência, tá? Muito obrigado mesmo e de coração espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, beleza? Então até a próxima receita, se assim Deus permitir, fiquem todos com Deus, um abraço aí a todos.